Não é verdade? Entrega um pouquinho de poder, parece que a pessoa vira o... Tem gente que não é abençoada por causa disso. Posição, cargo, profissão. Tem gente que ama mais a sua profissão do que a Deus. Tem gente que ama mais bens materiais ou o dinheiro. O dinheiro é um dos maiores rivais contra Deus. Tem gente que vive em função do dinheiro. E a Bíblia diz, nós não podemos servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon, que é o falso Deus, ou o demônio que guia e controla as riquezas dessa terra. Querido, será que um desses ídolos não está no seu coração? A Bíblia diz, não nos façamos idólatras, como alguns deles, diz a palavra do Senhor. Amém? Idolatria não é apenas adorar um santo. A Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não adianta você clamar para mamãe de Jesus, porque você ofende o coração de Deus. Não adianta você clamar para nenhum santo, por mais até que eles tenham sido santos, pessoas de fé, honrosas. Querido, Deus manda ir direto ao trono do Pai, através de Jesus, o Filho. Amém? Fala comigo, só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. É interessante que a Bíblia fala Jesus, o homem, porque ele é o nosso representante ali, o nosso advogado, o nosso mediador, aquele que defende as nossas causas. E ele jamais perdeu uma batalha. O nosso juiz é Deus e o nosso advogado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido, abandone a idolatria. Verifique se no teu coração não existe um desses ídolos. Prestígio, status social, fama, poder, posição, cargo na empresa, no trabalho, a profissão, o dinheiro, bens materiais ou a sua família. Existem outros também, que eu não enumerei. Avalie o seu coração. Se dentro do seu coração você colocou em primeiro lugar qualquer coisa que não seja Deus, isso é idolatria. E muitos caíram prostrados no deserto por causa da idolatria. O terceiro pecado que a Bíblia menciona se chama imoralidade. Fala comigo, imoralidade. A imoralidade fala de toda a diversidade de pecados sexuais, como por exemplo adultério. O adultério é relação sexual onde pelo menos um dos envolvidos é casado. Se você está em adultério, querido, abandone esse pecado, ou então você vai cair prostrado no deserto. Não vai entrar na terra prometida que Deus tem para você. O Espírito Santo está mandando eu falar para você, querido, abandone esse pecado, porque esse pecado fere o coração de Deus. Ele toca na família, que é uma das coisas mais preciosas que Deus tem no seu coração. As duas instituições que Deus fez nessa terra foi a família e depois a igreja. Abra comigo em Hebreus 13. O Espírito Santo, hoje, nessa noite, me lembrou desse versículo. Hebreus 13, 4. A Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. É algo separado, é algo consagrado. Bem como leito sem mácula, ou seja, sem mancha, sem imundícia, sem impureza. Porque Deus, o próprio Deus, pessoalmente, julgará os impuros e os adúlteros. Cuidado, querido, não brinque com Deus. Outro pecado muito comum, se falando de imoralidade, é a fornicação. Fornicação é uma relação sexual entre duas pessoas que não têm o compromisso do casamento. Dois jovens ou duas pessoas que não estão casadas. Isso é pecado. E a Bíblia diz que isso não é um problema, é pecado. Pecado é pecado.
A mídia, a sociedade tem colocado isso como algo lindo, maravilhoso. Mas Deus diz que é pecado. Isso fere o coração de Deus e te impede de receber as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Vai cair prostrado no deserto. Se você quer cair prostrado, morto espiritualmente no deserto, e impedido de conquistar as bênçãos e as promessas que Deus tem para ti, continua fazendo isso, que você vai ver onde você vai parar. Volta para Deus. Volta para o Senhor, querido. Porque Deus não te chamou para imundícia, para imoralidade, para sujeira. Deus te fez um vaso para a sua honra e não para desonra. Deus te deu um corpo para ser instrumento de justiça e não de injustiça. Deus te fez um santuário do Deus vivo, a coroa da sua glória. E você tem usado o seu corpo para coisas imundas, que abre brecha para demônios. Você sabia que se um endemoniado tem relação com uma outra pessoa, os demônios que estão nele são transferidos por causa da relação sexual? Porque ali existe uma ligação fortíssima na alma e no espírito entre as duas pessoas. E os demônios são transferidos. Se ela tem 30 demônios, transfere para você. Porque você profanou o templo. Profanou a casa de Deus, o seu corpo. A imoralidade é algo seríssimo e designa todos os tipos de pecados sexuais. Homossexualismo, lesbianismo, bestialidade, sadismo, masoquismo, toda sorte de aberrações que hoje existe. Hoje os homens parecem que inventam coisas para pecar nessa área sexual. Artigos eróticos e toda sorte de pornografia. Querido, Deus não te chamou para imundícia. Amém? Deus te chamou para viver uma vida de santidade. Quantos santos nós temos aqui em nome de Jesus? Fala assim, levanta a tua mão para o céu e fala: Deus, eu quero viver em santidade. Eu quero entrar na Canaã que o Senhor tem para mim. Querido, não caia prostrado no deserto. Seja como Josué e Caleb, nós temos aprendido, o Espírito Santo está toda hora voltando a falar desse ponto. Não fique prostrado no deserto. Entre na terra da promessa, na terra da bênção que o Senhor tem para ti. Porque Deus tem uma vida abençoada para você. Nós vemos 2 exemplos trágicos da imoralidade na Bíblia. Primeiro foi Sansão. Perdeu a sua unção. E muitos dentro da igreja têm perdido a sua unção por causa de pecados sexuais. O inimigo tirou a sua visão. E muitos dentro da igreja têm perdido a sua visão espiritual, visão de reino, visão de Deus. E entregado isso na mão do inimigo. Estão cegos. A Bíblia diz que Sansão perdeu a sua visão, a sua unção, foi amarrado, se tornou escravo nas mãos do inimigo. Se é isso que você quer para a sua vida? Isso é o que você quer para a sua vida? E no final ainda morreu fora do tempo. Muitos crentes estão morrendo fora do tempo por causa de pecados de moralidade sexual. Outro exemplo trágico disso é Davi. Graças a Deus que Davi se arrependeu, mas pagou um alto preço pelo seu pecado. A Bíblia descreve que ele perdeu 4 dos seus filhos, teve sangue derramado dentro da sua casa, na sua família, foi expulso do reino pelo seu filho Absalão, que se revoltou contra ele. Você quer confusão no teu lar, na tua família, na tua casa? É isso que traz a imoralidade sexual. Teve muita confusão, muito desgosto e muito sofrimento.